Em outubro de 2022, telescópios da NASA registraram a explosão de raios gama mais brilhante já observada desde que existe a astronomia moderna. Ela veio de uma galáxia a bilhões de anos-luz daqui. Se um evento parecido tivesse acontecido a poucos milhares de anos-luz da Terra, a camada de ozônio simplesmente deixaria de existir. E segundo a análise mais recente desse mesmo evento, algo assim pode varrer a galáxia inteira, em qualquer direção, a cada 500 milhões de anos. A imagem que a gente tem do espaço é de um lugar silencioso, não é mesmo? Estrelas paradas, planetas girando devagar, o tempo passando sem pressa nenhuma. Foi assim que a busca por vida inteligente sempre foi tratada. O problema seria achar água líquida na distância certa de uma estrela. E o resto seria só uma questão de tempo e sorte. Só que os números não fecham dessa forma. Só na Via Láctea, estimativas conservadoras feitas a partir dos dados do telescópio Kepler apontam para pelo menos 300 milhões de planetas do tamanho da Terra, orbitando estrelas parecidas com o Sol, na zona onde a água poderia existir em estado líquido. 300 milhões de chances. E o resultado observado até agora é silêncio absoluto. A explicação mais recente não é que a vida seja rara para começar, é que ela é rara para continuar. O universo parece equipado com um sistema de reinício, tipo reset no computador. Um mecanismo que existe em várias escalas ao mesmo tempo, do planetário ao galáctico, e atinge justamente o momento em que a complexidade começa a se acumular. Mas para entender por que isso acontece, precisamos voltar no tempo. E antes de voltar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lécio e aqui a gente está falando do canal Fato Proibido. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo 100%. Vamos logo! Nos primeiros instantes depois do Big Bang, há 13,8 bilhões de anos, eu me lembro muito bem disso, o universo só tinha hidrogênio e hélio. Nada mais, nenhum átomo de ferro, silício ou oxigênio existia ainda, o que significa que nenhum planeta rochoso como a Terra podia se formar. Fisicamente impossível. Esses elementos mais pesados só nasceram dentro de estrelas, forjados por fusão nuclear e espalhados pelo espaço quando essas estrelas explodiram como supernovas. Cada planeta rochoso do universo é literalmente poeira de estrela morta. Estudos sobre formação planetária apontam que é preciso uma concentração de elementos pesados equivalente a pelo menos 10% da encontrada no Sol para que um planeta do tipo da Terra consiga se formar. Isso exigiu gerações e gerações de estrelas nascendo, vivendo e explodindo, um processo que levou bilhões de anos. O astrofísico Avi Loeb, de Harvard, junto com os pesquisadores Tia Spearn e Raul Jimenez, calculou até que ponto isso empurrou a linha de partida da vida no universo. A conclusão foi que o cosmos era, na prática, inabitável em qualquer época anterior a cerca de 5 bilhões de anos atrás, por falta de elementos pesados suficiente e por excesso de radiação vinda de explosões estelares. Quando o Sol e a Terra se formaram, há 4,5 bilhões de anos, o universo já tinha quase 9 bilhões de anos de idade. Já era um garotinho. Só então as condições mínimas para um planeta como o nosso existir tinham finalmente se encaixado. Mas, meu nobre, o próximo detalhe é o que transforma esse processo em algo diferente de tudo o que você já viu. Mesmo depois que os ingredientes químicos estavam prontos, o perigo não tinha acabado.
ele só tinha mudado de forma. Uma supernova relativamente próxima é o primeiro risco. Estimativas mais antigas colocavam a zona da morte entre 25 a 35 anos-luz de distância. Dados mais recentes do Observatório de Raio-X Chandra ampliaram esse raio de efeitos nocivos para até 160 anos-luz. E isso não é teoria distante, não. Pesquisadores encontraram ferro 60, um isótopo raro, produzido apenas em explosões estelares. Eles encontraram eles em sedimentos no fundo do oceano. A conclusão foi que duas supernovas explodiram perto o suficiente do sistema solar para deixar esse rastro, uma entre 6,5 e 8,7 milhões de anos atrás, outra há apenas 2 milhões de anos. A NASA estima que, em média, 1 a 2 supernovas explodem em nossa galáxia a cada século. E é aqui que fica mais estranho. As explosões de raios gamas são um problema maior, porque a distância de efeito não se mede em dezenas de anos-luz, mas em milhares. Um estudo publicado na revista Physical Review Letters calculou que existe 90% de chance de uma explosão de raio gama forte o suficiente para destruir a camada de ozônio da Terra ter acontecido na nossa vizinhança estelar nos últimos 5 bilhões de anos, e 50% de chance de isso ter ocorrido nos últimos 500 milhões de anos, um período que inclui a extinção do Ordoviciano, quando cerca de 80% das espécies do planeta desapareceram. Mas acredite, o melhor ainda está por vir. A análise mais recente do evento de 2022, que abriu esse vídeo, sugeriu algo ainda mais desconfortável. Se o modelo estiver certo, uma explosão de raios gamas capaz de causar extinção pode acontecer em média a cada 500 milhões de anos, em qualquer ponto da galáxia, não só no centro lotado de estrelas. Isso significa que a chamada Zona Habitável Galáctica, a região mais segura e afastada do núcleo da Via Láctea, onde a Terra está localizada, pode não ser tão segura quanto os astrônomos pensavam. O próximo detalhe é o que faz pesquisadores discordarem até hoje. A própria Terra já sentiu esse tipo de golpe 5 vezes. A extinção do fim do Ordoviciano há 444 milhões de anos, a do Devoniano superior a 360 milhões, a do fim do Permiano, apelidada de a Grande Morte, há 252 milhões de anos, quando cerca de 96% das espécies marinhas desapareceram. A do fim do Triássico, há 200 milhões, e a do fim do Cretáceo, há 65 milhões, que matou os dinossauros. Nem todas têm origem cósmica comprovada, mas juntas mostram como a linha entre continuar existindo e sumir do registro fóssil é fina. E existe ainda um último detalhe, talvez o mais definitivo de todos: o relógio do próprio Sol. Sua luminosidade cresce cerca de 1% a cada 110 milhões de anos. Dentro de aproximadamente 1 bilhão de anos, esse aumento de 10% vai empurrar a borda inteira da zona habitável para além da órbita da Terra, e os oceanos vão começar a evaporar. Alguns modelos indicam que a ameaça à vida complexa multicelular pode chegar ainda antes, dentro de meio bilhão de anos. A vida complexa na Terra só existe como conhecemos desde a explosão cambriana, há 541 milhões de anos, quando a maior parte dos grupos animais modernos surgiu no intervalo geológico de apenas 20 a 25 milhões de anos. Some os dois números, do início ao fim.
A vida complexa neste planeta tem uma janela de existência de pouco mais de 1 bilhão de anos. Uma civilização tecnológica até agora usou menos de 300. A explicação científica mais direta é que não existe uma única barreira, mas uma pilha de filtros independentes se multiplicando. Elementos pesados suficientes, posição afastada do centro lotado da galáxia, nenhuma supernova ou explosão de raios gama por perto durante centenas de milhões de anos seguidos, uma estrela estável por bilhões de anos e ainda assim a sorte de a complexidade surgir dentro da janela apertada que sobra antes do próprio Sol encerrar a sua vida. Cada condição isolada é comum. Juntar todas ao mesmo tempo pelo tempo necessário é o que se torna raro. Existe também a leitura especulativa. Em 1998, o economista Robin Hanson propôs o conceito do grande filtro. Talvez o obstáculo não esteja atrás de nós, nas explosões estelares e na escassez de metais, mas à frente, numa barreira estrutural entre uma civilização tecnológica simples e uma capaz de sobreviver a si mesma. Nesse cenário, o universo não estaria impedindo a inteligência de nascer, estaria apenas deixando ela se destruir sozinha, quase sempre. Existe uma terceira possibilidade, defendida por Avi Loeb, que inverte a pergunta inteira. Segundo seus cálculos, a habitabilidade do universo está aumentando com o tempo, porque a formação estelar violenta que produz as supernovas e explosão de raios gama está diminuindo. Para ele, o auge da vida no cosmos não é agora, é daqui a trilhões de anos, ao redor de anãs vermelhas, que ainda vão brilhar muito depois do Sol se apagar. E se essa conta estiver certa, não existe barreira nenhuma. Existe um relógio cósmico. E nós chegamos cedo demais. Se o problema não é falta de vida, mas falta de tempo, a pergunta que fica é essa. Você acha que estamos cedo demais nessa história ou que já estamos perto do fim da nossa própria janela sem perceber? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Vou te deixar com mais um vídeo aqui. Obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!